E se 5 palavras simples pudessem, de fato, reescrever a história? Parece um exagero, né? Mas hoje a gente vai mergulhar fundo em uma única frase, só uma, para descobrir exatamente isso. Como um simples rótulo é capaz de criar uma verdadeira lenda. Isso nos leva direto a essa pergunta aqui. Quanto significado a gente consegue tirar de uma linha de texto tão pequena? A resposta, olha, pode surpreender. A frase que a gente vai analisar hoje é sobre um gigante da literatura, uma daquelas que muita gente já deve ter ouvido por aí. Olha só, é isso. Algumas palavrinhas ali, entre parênteses. Parece uma coisa simples, né? Quase insignificante. Mas a verdade é que cada termo aqui foi escolhido a dedo, funcionando como uma pequena engrenagem. Então, que tal a gente tratar essa frase como se fosse um mecanismo de precisão? A gente vai desmontar peça por peça para entender direitinho como ela funciona e o que ela coloca em movimento. Bom, vamos começar pelo mais óbvio, né? O componente mais direto, o nome. É ele que ancora a frase toda, a figura central em torno da qual esse rótulo inteiro foi construído. O texto original começa com isso, um nome, nada mais. É como se fosse o nosso ponto fixo, sabe? A nossa constante. Todas as outras palavras que vêm depois só existem para uma coisa: descrever essa figura e colocar ela dentro de um contexto bem maior. Ok, com essa âncora já no lugar, a gente chega na primeira palavra que descreve algo e, olha, é uma palavra carregada de significado. Uma metáfora poderosa. É um título. E a escolha dessa palavra não foi por acaso de jeito nenhum. Chamar alguém de pai, isso evoca uma coisa muito mais profunda, mais pessoal, do que simplesmente falar criador ou fundador, não é mesmo? Isso faz a gente se perguntar: o que exatamente essa palavra quer dizer? Pois é, e aqui a gente chega no ponto central. O sentido metafórico vai muito além da ideia de criar algo. Presta atenção nessas palavras. Fonte primária de inspiração, influência. Não é só sobre ter feito algo primeiro, é sobre ser a faísca, a centelha que permitiu que todo o resto viesse depois. Então, esse título não é só um adjetivo. Ele é fundamental. Ele cria uma hierarquia, conta uma história inteira com uma palavra só. O que ele está dizendo é que os autores que vieram depois são, de certa forma, descendentes literários dele, seguindo um caminho que ele abriu primeiro. Certo. Agora, vamos para a parte final, e talvez já mais complexa dessa frase. É o domínio, o território onde essa paternidade acontece. E para entender bem, vamos quebrar em 3 partes. Primeiro, o termo mais geral de todos, literatura. Isso já delimita o campo. A gente não está falando de ciência, nem de política, nem de música. O nosso universo aqui é o da palavra escrita como forma de arte. Depois, a gente afunila um pouco mais. Americana. Isso já coloca a gente num lugar específico, num contexto geográfico e cultural. Não é qualquer literatura. É aquela que lida com a identidade, com os temas, com a experiência dos Estados Unidos. E por último, a camada que define o tempo. Moderna. Essa palavra aqui, gente, é crucial, porque moderna não é só sobre quando algo aconteceu, é sobre uma ruptura, uma quebra intencional com o passado, é sobre um jeito novo de escrever, um jeito novo de enxergar o mundo. E essa ruptura, acredite, faz toda a diferença. Essa é exatamente a transformação que a palavra moderna quer mostrar. Pensa assim, de um lado, a linguagem toda formal, rebuscada do passado, do outro, Mark Twain. Ele é colocado ali como o pai de uma literatura que usava a linguagem do povo, que mostrava a vida como ela é de verdade e que, olha, não tinha o menor medo de criticar a sociedade. Foi, em todos os sentidos, uma revolução. Bom, agora que a gente já olhou todas as peças separadas, vamos juntar tudo de novo. É hora de entender o poder que esse rótulo tem quando está completo. Porque quando a gente junta essas palavras, elas fazem muito mais do que só descrever o Mark Twain. Elas constroem uma narrativa inteira, uma narrativa poderosa. Elas praticamente o canonizam, transformando a influência dele em um fato histórico e nos dão um atalho, um resumo para entender um período super complexo da história da literatura. E essa, no fundo, é a grande sacada. A linguagem, mesmo quando é super concisa, tem esse poder de construir mundos, de definir legados, de moldar como a gente entende a história. Uma única frase pode ser, sim, um monumento. Então, vamos olhar para a nossa frase uma última vez. Não são mais só 5 palavras, né? Agora a gente consegue enxergar uma linhagem, todo um movimento, uma lenda, tudo isso contido ali
num simples parêntese. O que nos deixa com uma última reflexão. É só parar para pensar nos rótulos que a gente encontra por aí todos os dias, na história, na arte, até na ciência. Que outros monumentos de poucas palavras será que existem por aí, moldando, quietinhos, o jeito que a gente enxerga o mundo?